A quantidade de cara que você sabe que mete 50 chifres nas mulheres por dia e está aí fazendo papel de bom marido na revista, na capa da Veja, nessas coisas. Cara, eu trabalhei em televisão. A quantidade de gente ruim que eu conheci e que é amado pelo público como um cara da família brasileira. Agora, o público se identifica com esse discurso e a culpa é minha de que conversei com ele? Eu acho sim, que talvez a culpa pela exposição, sim, mas não a culpa pelo voto. Quem votou foi quem elegeu o cara. Eu não votei e nunca votaria. Eu acho interessante que a gente esteja vivendo um momento, eu acho, com essa coisa do corona e tudo que passou e a maneira com que esse governo levou essa história toda, eu sinto que é um momento que a gente está buscando figuras mais empáticas, assim, sabe? Que é um caminho natural depois a gente ouvir aquelas montagens de absurdos que a gente ouviu do governo federal durante esse processo todo. É muito duro ver isso. Então, eu acho que a gente está buscando ter figuras que tenham mais empatia com o povo. E, naturalmente, a gente cai na figura do Lula, que, por todas as críticas e os escândalos de corrupção envolvidos, e não dá para negar, foi uma figura que o público, que o povo sempre identificou como um cara que pensa no povo. Eu não acho que o Bolsonaro foi visto nunca dessa forma. O Bolsonaro, acho que você deixou muito claro que, antes de pensar no povo, ele pensa nele mesmo. Estou te dizendo, qualquer figura pública, qualquer figura política que se candidata à presidência da República, com certeza tem um ego super elevado e um pouco de egocentrismo. Não tem como não. Você está se colocando, você quer ser o líder de uma nação. Não tem ninguém com um eguinho desse tamanho que vai querer abraçar uma posição dessas. Mas se você se coloca nesse lugar e quer brilhar ajudando, é bem melhor do que você querer brilhar simplesmente por querer brilhar. Então, eu acho muito interessante essa busca que a gente está tendo por uma figura de esquerda, seja Lula ou seja quem quer que seja. Se eu tivesse que escolher, né, pessoalmente, eu não escolheria o Lula para ser o novo presidente do Brasil, não, um cara que eu gostaria que fosse, depois de tudo que a gente viveu. Mas, naturalmente, o processo político é esse, né? A gente rejeita aquilo que a gente acabou de viver. O Brasil rejeitou o Lula e agora rejeita a figura do Bolsonaro. Acho triste que a gente fique um pouco limitado a essas duas figuras, mas se na hora que tiver que... Acho que na hora que a água bater na bunda e a gente tiver que optar por um deles, eu acho que o Brasil vai optar por voltar a ter um partido de esquerda no poder, que eu acho que é um cara que teria feito um trabalho muito mais competente durante esse processo de pandemia, porque, pensando no povo ou não pensando no povo, ele agiria... As pessoas criticam muito. O Lula é um populista, é uma figura que só pensa, que usa o povo em benefício próprio. Meu querido, desde que você ajude o povo, para mim o seu ego pode ser extremamente frágil ou vulnerável ou inflados, desde que você esteja trabalhando para o povo. Cara, eu não votei no Bolsonaro. Eu nunca obriguei ninguém a votar no Bolsonaro. É um absurdo que a gente... Eu sou um pouco dividido nessa questão. Eu entendo que as pessoas vejam lá o CQC e os programas aí que utilizaram o Bolsonaro meio que de escada para piada, mas nenhum desses programas fez campanha política para o Bolsonaro. Acho que o povo tem que cuidar um pouco melhor das escolhas que o próprio povo faz. Você não pode, daqui a pouco, a gente não pode ter medo de dialogar. A gente não pode ter medo de expor as fragilidades de uma figura política. A gente não pode ter medo de estar aberto ao diálogo. Eu não acho que esconder é a melhor maneira. Eu não acho isso. Eu sou contra, eu sou a favor do diálogo. Eu trago lá no meu Mais Que 8 Minutos, tá o Ciro, tá o Haddad, e eu já fiz com a Joyce Hasselman. Eu sou a favor do diálogo, cara. E se a gente derrubar essas figuras com argumentos. Se o povo
é ignorante e resolve abraçar uma figura dessas, a culpa não é minha, velho. Não é minha. Não é minha. As escolhas que quem faz é o próprio povo. E nem vou te falar que todas as figuras todos que votaram no Bolsonaro eram a favor do Bolsonaro. Tem muita gente que votou por rejeição ao PT. E eu consigo entender a rejeição ao PT frente aos escândalos todos que a gente viu na nossa cara. Mas desconsiderar que esse era um cara que já tinha se mostrado extremamente preconceituoso, um cara homofóbico, um cara que disse que a ditadura matou pouco, que disse que não pagava os impostos, que disse, quer dizer, ele já tinha falado muita coisa, e estava tudo ali. E nunca deixou de falar. É uma coisa que as pessoas não podem... As coisas que as pessoas não podem apontar é de que esse sujeito ficou louco do dia para a noite. Não é verdade. Tudo isso estava sendo dito, inclusive nesses lugares, o CQC, as redes TV da vida. Esse cara falava tudo isso. Agora, o público se identifica com esse discurso e a culpa é minha de que conversei com ele? Eu acho sim, que talvez a culpa pela exposição, sim, mas não a culpa pelo voto. Quem votou foi quem elegeu o cara. Eu não votei e nunca votaria. Então, eu não tenho culpa disso. Eu tenho, talvez, por fazer essa figura ficar conhecida. Mas, meu irmão, daqui a pouco o outro domina a internet, faz um belo canal no YouTube e é eleito. Seja exposto pela televisão ou seja exposto por outro lugar, hoje em dia tem muitas ferramentas para você conseguir atingir o teu público. Então, não é culpa de um ou outro, a culpa é de quem votou. E acho que ok, está tudo bem errar. Está tudo bem errar, beleza? Só que agora o que me dá agonia é ver muita gente que viu esse processo todo durante essa pandemia, tudo e ainda não acordou. Isso é meio bizarro você imaginar que ainda tem gente que olha isso e fala, não, tudo menos o PT. Mas, meu Deus, cara, até quanto? Vai estar morrendo com o respirador na tua cara, fala, mas pelo menos eu não votei no PT. Entendeu? Acho que tudo tem limite. Eu acho que tudo tem limite. Eu acho que a gente tem que... A gente está vivendo num momento em que você coloca tudo na mesma sacola, assim, sabe? É meio... Existem os cancelamentos absolutamente desnecessários, que são a maior parte deles, e existem também os filhos da puta, que merecem ser cancelados. Você não pode comparar o monarca ter dito que aceita qualquer tipo de diálogo e quer liberdade no país, até mesmo para que tenha um partido nazista. Você não pode comparar esse cara e cancelar esse cara da mesma maneira que você cancela um cara que bateu na esposa, entendeu? Um cara que fez uma violência contra a mulher, um cara que... E a gente está querendo colocar todo mundo. Eu ouço muito isso quando eu faço eu vejo um negócio meio absurdo, assim, absurdo que aconteceu, ou alguém que sofreu uma violência real mesmo, e eu faço uma crítica e às vezes eu ouço um comentário, entra por um ouvido e sai pelo outro, mas é um diagnóstico desses exageros. Tipo assim, quem é você para falar isso, já que você é o cara que disse tal coisa? Quer dizer, o cara consegue colocar uma piada de um comediante no mesmo lugar de um sujeito que foi um criminoso, que cometeu um crime. Quer dizer, as coisas estão muito... As pessoas têm o costume de querer te descredibilizar, né, por causa desse cancelamento, por causa dessas coisas. Eu acho tudo muito... os casos que você me citou, para mim, são patéticos. Tanto o caso do Monark, quanto o caso do Danilo com o Porchat. Eu acho que é um exagero, é uma pressão comercial, uma pressão financeira, uma pressão econômica que fez isso acontecer e ser do tamanho que foi. Ninguém parou para ver direito as coisas. Você assiste tudo de maneira extremamente descontextualizada. Ninguém foi assistir o episódio inteiro para ver o que o Monark estava falando. O Monark estava falando isso há muito tempo. Eu discordo dele. Agora, eu sou a favor do diálogo. E aquele espaço ali, o Flow, é um espaço de diálogo. E sempre ganhou muito por ser um espaço de um diálogo livre. O Monark é um cara que já dizia aquelas coisas há muito tempo. Eu achei extremamente exagerado o que esse menino passou. Eu acho desnecessário. Ele não é
nazista, e isso está muito claro desde o começo. E quem está falando disso aqui é um cara que é filho de judeu, teve a família inteira dizimada na Segunda Guerra. Então, assim, não é nada disso. Em nenhum momento ele se colocou a favor ele não se colocou a favor da criação de um partido nazista. Esse cara falou basicamente, tipo, eu sou a favor da liberdade o suficiente até de chegar ao ponto... Quer dizer, ele criou um caso extremo para defender a liberdade. Eu sou contra, mas isso não vai fazer com que eu queira cancelar os patrocínios, avatar das marcas. Então, assim, eu acho... Mas é um diálogo difícil para caramba esse, entendeu? Porque, sabe o que acontece, Daniel? Eu falando isso, eu estou te dando uma bela oportunidade de me chamar de nazista. Então as pessoas não falam, ninguém quer falar, ninguém quer apoiar. Então fica nessa surdina, as pessoas não têm coragem de falar abertamente por medo desse cancelamento. E eu entendo o medo do cancelamento, porque você perde demais. Você perde dinheiro, você perde oportunidade, você perde influência, você perde seguidor, você perde demais. E às vezes você é obrigado a fazer o quê? Mentir. Ir a público e pedir desculpa por algo que você nem acha que você fez errado. Mas é um jogo a se jogar. Um jogo do qual eu não fiz parte. Mas um jogo que me prejudicou muito profissionalmente. Entendeu? Agora, tem um público extremamente fiel que me acompanha, nunca deixou de me acompanhar, continuo fazendo meus shows, a galera vai me assistir. Agora, eu sou a favor do diálogo, do debate. Esses cancelamentos não levam a absolutamente lugar nenhum. Está acontecendo agora com o Porchat. O Porchat está sendo cancelado por um personagem que ele fez num filme. Quer dizer, daqui a pouco você vai estar cancelando o Dan Stubach, porque fazia um personagem que batia de raquete na mulher, sai na rua e batem no Dan Stubach por causa disso. Olha que ponto chegou, cara. Onde você começa a misturar a realidade com a ficção, e as pessoas compram isso. Compram. Eu vi gente próxima compartilhando o vídeo do Porchat falando que ia comer a criança, sabe essas coisas? Você fala, cara, um filme... O cara é o vilão do filme. A história é essa. Então, eu acho que está faltando o senso de julgamento um pouco, sabe? Está parando a gente parar para pensar e não agir apenas com a emoção e querer entender o que está por trás daqueles raciocínios. Agora, tem gente que fala merda, que faz bosta. Agora, é isso que eu estou te falando. Tem gente também... o que faz um cara como... o Danilo ou o Monark sofrer esse cancelamento desgraçado. É um cara que não tem blindagem nenhuma, né? Porque se isso acontece dentro de uma Rede Globo, o cara é o galã da novela, meu querido, são 55 assessores de imprensa, coordenação de crise, pedido de desculpa público, matéria na revista, ele falando que eterno aprendiz, estou aprendendo, evoluindo enquanto ser humano. Quer dizer, tem todo um sistema para blindar essas pessoas. Gente como eu, como o Monark, como o Porchat até tem lá as coisas dele na Globo, tudo mais, mas assim, a gente está aí. Aí você se sente liberdade, livre para falar o que você pensa, e as suas palavras são descontextualizadas. Então, é difícil você ser honesto e sincero num país como o Brasil. Por isso que as pessoas jogam esses joguinhos. A quantidade de cara que você sabe que mete 50 chifres nas mulheres por dia e está aí fazendo papel de bom marido na revista, na capa da Veja, nessas coisas. Eu trabalhei em televisão, a quantidade de gente ruim que eu conheci e que é amado pelo público como um cara da família brasileira. E cada vez que eu falo isso, eu só perpetuo essa noção equivocada que as pessoas têm a meu respeito. O Rafinha fala, os outros não falam. As pessoas não querem isso. As pessoas não querem isso. As pessoas querem o Celso Portiolli, que vai lá, faz o passo ou repasso, joga torta na cara das pessoas, é um tiozão do bem, faz propaganda de perfume, ganha seu dinheiro. As pessoas amam o Celso Portiolli. O que pensa o Celso Portiolli da vida? O que faz ele? Qual é a posição? O que ele pensa da política, da economia, do Brasil, da vida? Esse cara não se mete nisso. Hoje, com 45 anos, eu fico pensando, ele que é inteligente ou eu que sou... Ele que é inteligente de não se meter nisso? Ou eu que sou mais inteligente por me colocar nesses lugares? Eu só perco, Daniel. Porque o Brasil é um país assim, o Brasil não aceita quem fala. Entendeu? Então o Brasil vai ter preguiça da Lola Piovani, o Brasil vai ter preguiça do Rafinha, o Brasil vai ter preguiça de quem se expressa. Putz, esse cara só fala, é muita coisa e tal. Os caras querem isso. Os caras querem o quê?
Os caras querem que o Fábio Assunção, depois que entra numa delegacia falando, você não sabe com quem você está falando, 2 meses depois está lá, fazendo novela, abraçando, falando, estou bem de forma física, olha meu abdômen tanquinho. É isso que o brasileiro gosta. Estou recuperado, lutei contra as drogas. Eu nunca entrei em delegacia cagando na cabeça de ninguém, nunca dirigi meu carro bêbado, nunca fiz porra nenhuma. Ele é um herói e eu sou um filho da puta. Me explica isso, Daniel. Não dá para entender. Mas é isso que eu estou te falando. Eu hoje entendo esse processo e me deixa tranquilo isso, assim, sabe? Eu vejo, dá preguiça, mas eu entendo que, tipo, cada um tem o seu lugar. Eu me coloquei nesse lugar, ninguém me colocou. Quando eu voltei para Bandeirantes lá atrás, tinham me dito, Rafinha, você quer... Você é um puta comunicador, Rafinha. Você tem condições de ser um cara super popular. Dá para segurar tua língua um pouco? Eu falei, cara, não consigo, velho. Não consigo. Esse não sou eu. Esse não sou eu. E eu não faço isso para ser polêmico, para chamar atenção pelas coisas que eu falo. Esse sou eu. Se eu deixar de ser isso, eu não durmo tranquilo com o travesseiro. Se eu tivesse jogado o joguinho, desculpa, Vanessa, desculpa, eu sou pai de família, eu sei como isso pode ter te ofendido. Seria muito fácil. Hoje eu estava cheio de patrocínio nas minhas costas, fazendo um monte de coisa legal, fazendo filme. Estava lá que nem o Marco Luque, fazendo a Globo, comentarista de evento da Globo. Cada um escolhe seu caminho. Eu estou feliz com o meu, mas é um caminho duro que eu escolhi. Qual?